nós gostamos, que nós queremos. Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer. Quantas coisas eu precisei abrir mão? Quantas coisas você precisou abrir mão? Quantas renúncias nós fazemos para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem para nós? Quantas coisas nós precisamos abrir mão para viver o propósito? Então aqui Jesus fala, nós precisamos pregar em outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Aleluia. Então a gente começa a pensar na nossa mente. Então eu pergunto, Deus, por que eu vim? Deus, por que o Senhor me criou? Qual é o propósito? E aqui nós aprendemos que nós buscamos no Senhor. Jesus buscou no Senhor e Deus deu uma direção para ele. Provavelmente Jesus estava vivendo ali naquela, cura um ali, vai na outra casa, vai na casa de fulano, atravessa o rio, cura aquele outro, vai no poço de água, conversa com a mulher de Samaria, e vai na casa de Pedro, cura a sogra, e vai na casa de Lázaro. Então ele estava ali naquele convívio daquelas pessoas. Não se esquecendo que Jesus veio como homem. Ele estava vivendo ali os seus dias. Mas quando ele busca no Senhor, o Senhor fala com ele: você precisa pregar em outros lugares. Foi para isso que eu te mandei. E assim o Senhor fala conosco: você precisa fazer isso, porque foi para isso que eu te trouxe. Foi para isso que eu te mandei. Foi para isso que você nasceu. Esse é o seu propósito. E muitas vezes esse propósito ele vai contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, mas nós precisamos sempre buscar no Senhor a força que nós precisamos para caminhar. Nós precisamos sempre buscar no Senhor a direção para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso propósito maior é glorificar o nome de Deus, glorificar Deus onde é que nós formos. E como que nós glorificamos a Deus? Vivendo o propósito pelo qual Ele nos criou. Nós glorificamos a Deus vivendo a nossa vida todos os dias buscando ser como Jesus foi, buscando ter a mente de Cristo. Nós glorificamos a Deus quando nós o adoramos. Nós podemos o adorar com louvores, mas também podemos o adorar fazendo tudo que nós precisamos fazer com alegria no coração. Aleluia, Jesus. Nós podemos adorar o Senhor no nosso trabalho. Nós podemos adorar o Senhor em casa. Em todos os lugares que nós estivermos, nós podemos adorar o Senhor. É verdade. Nós precisamos viver no Senhor, para o Senhor. Nós precisamos viver, nos mover e existir em Deus. Quando Jesus começou a chamar os discípulos, Ele falava com eles assim: siga-me. Ele falou com Pedro e com o irmão dele: siga-me. Ele falou com Mateus: siga-me. Ele foi chamando aqueles homens para o seguir. Mas aí aqueles homens andou com Jesus por 3 anos e meio. E quando Jesus iria ser crucificado, e depois que ele fosse crucificado, ele ia ressuscitar, ele mudou o chamado. Ele falou com aqueles homens: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aleluia. Primeiro Jesus fala para a gente seguir Ele. Vamos seguir a Jesus. Vamos caminhar com Ele. Porque à medida que nós vamos seguindo Jesus e caminhando com Ele, nós vamos o conhecendo e vamos aprendendo e vamos conhecendo a Deus, conhecendo o Espírito Santo, vivendo experiências com o Senhor, vivendo milagres, tendo a nossa mente curada, tendo o nosso corpo curado, sendo liberto das coisas do passado da nossa vida, e vamos ficar prontos para o futuro. E o Jesus fala o que depois? Permaneçam em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês só poderão dar frutos se vocês permanecerem em mim. E qual que é o propósito que nós temos? Que o Senhor nos criou? Dar frutos, gerar frutos, levar Jesus, viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. É isso que nós precisamos buscar em nossa vida. Então nós precisamos o quê? Permanecer em Jesus. Nós precisamos viver como Jesus. Existe um livro, ele é muito bonito, que ele fala, o nome do livro é Em Seus Passos, o que Jesus faria.
Esse livro conta uma experiência de uma igreja. Algumas pessoas daquela igreja fizeram um propósito durante um determinado período. Tudo que acontecesse no dia delas, antes delas tomarem qualquer decisão, elas iriam perguntar: Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? E essas pessoas começaram então a viver dessa forma. E ali tem muitas coisas. Tinha uma uma pianista, se não me engano. Ela recebeu uma proposta de fazer um show, mas seriam com músicas seculares. E ela pergunta: Jesus, no seu lugar, o que o Senhor faria? E ela deixa de fazer aquele show e logo depois ela recebe uma proposta para fazer um show de músicas de louvores, no caso, né? Não música de louvores. Aleluia. Tem um caso também de um senhor que era dono de um jornal. E nesse jornal ele colocava muitos anúncios. E alguns dos anúncios eram anúncio de bebida, anúncio de cigarro, anúncio dessas coisas que não estão certas. E ele teve que perguntar a Jesus: Jesus, no seu lugar, o que no meu lugar é o que o Senhor faria? E ele cancelou todos os contratos de qualquer produto que fosse prejudicial à saúde. E o Senhor multiplicou bons contratos na vida dele. Aleluia, Jesus. E assim nós temos várias e várias coisas. Esse livro é lindo. Eu não terminei de lê-lo, mas eu quero terminar. Porque às vezes a gente começa a ler um livro e a gente chega naquele ponto onde o Senhor quer trabalhar em nós. E ali nós vamos começar a trabalhar aquele assunto, aquele tema no nosso coração. Mas no tempo certo o Senhor nos volta para terminar a leitura daquele livro. E assim nós precisamos ser. Quando nós colocamos alguém no banco do réu do nosso julgamento, nós precisamos ter 2 bancos de réu. Aquele que nós estamos julgando e um para nós também. Um para nós também. Nós precisamos entender como Jesus agia e viver como Jesus agia. Jesus, quando foi na casa de Zaqueu, ele não o acusou de ladrão. Ele não o acusou de publicano. Ele não fez nenhuma acusação sobre ele, sabendo de todas as coisas erradas que ele fazia. O que ele fez? Foi passar a noite naquela casa. Ele foi ser luz naquela casa. Sem uma palavra de julgamento, aquele homem foi liberto, aquela família foi liberta. Então, todas as vezes que nós formos julgar alguém, colocar alguém no banco do réu, pega um banquinho para você também. Eu aprendi isso da pior forma possível. Sempre quando a gente for julgar, coloca o seu banquinho do lado e começa a ver os seus erros também. Porque nós somos muito julgados, muito apontados por pessoas que não conhecem a Jesus. Toda pessoa que não conhece a Deus, que não entregou sua vida para Deus, que não reconheceu Jesus na sua vida, que vem nos julgar, nós precisamos falar: Jesus, ajuda-me. Jesus é filho seu. Então, Senhor, que o Senhor faça o tratamento, que o Senhor cuide, que o Senhor julgue. Porque eu já tenho a minha carga de pecado, eu já tenho a minha carga de pedir perdão. Então Jesus, ele nos ensina muita coisa. E esse ensinamento de hoje é: vamos tomar decisão? Estamos perdidos no caminho? Estamos achando que a coisa está meio confusa? Vá buscar o Senhor no secreto. Porque eu entendo, não que Jesus estava perdido, mas eu entendo que talvez ele parou um pouco ali no tempo. Porque ele fala muito claro: vamos a outros lugares povoados, a fim de que eu pregue, porque foi para isso que eu vim. É como se Deus tivesse lembrado dele: ó, você está aí para pregar. Você está pregando só num lugar, tem mais um tanto outro de lugar para você ir. Quando a gente vai no final dos evangelhos de Mateus e Marcos, se não me engano, fala sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? Jesus dando a direção: vocês vão pregar por todo mundo, vocês vão batizar, vocês vão discipular por todo o mundo. Então Jesus deu uma palavra de direção para eles: vocês vão andar o mundo e vão pregar, vão falar de mim e vão batizar, vão fazer discípulos, porque a igreja vai crescer. Então lá em Atos, o Espírito Santo vem, aqueles homens começam a igreja,
Mas o que acontece? Eles só ficam pregando em Jerusalém. Eles ficam ali em Jerusalém. E o que o Senhor falou com ele? Vão pregando no mundo. Eles estavam fazendo, eles estavam pregando, eles estavam discipulando, eles estavam batizando, que foi o que Jesus ordenou. Mas eles não saíram do lugar. Eles não saíram de Jerusalém. Então, como eles talvez não buscaram no Senhor a direção para ver se estava tudo certo, para ver se tinha algo mais. Senhor, eu estou fazendo certo, tem algo mais, o que mais eu preciso fazer? Se ele não buscar essa direção, eles continuaram ali naquele lugar. O que acontece? Estevão é apedrejado. E como Estevão foi apedrejado, eles começaram a perseguir os apóstolos, perseguir os seguidores de Jesus. E o que eles fizeram? Eles se espalharam. Quando eles se espalharam, então eles cumpriram o que era para cumprir: pregar em todo mundo. Foi preciso Estevão morrer para que eles fossem perseguidos, para que eles se espalhassem para cumprir o que o Senhor havia falado. O que precisa ser feito, vai ser feito. E muitas vezes nós vamos apanhar por isso. Ou muitas vezes nós não vamos conseguir terminar o que é para ser feito. Deus coloca outras pessoas para fazer, mas vai ser feito. Vai ser feito. Então, o que nós precisamos é buscar no Senhor aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós estamos fazendo e precisamos deixar de fazer, aquilo que nós estamos fazendo pela metade e precisamos fazer por completo, porque foi para isso que nós viemos. Todos nós. Mas eu não sei falar, Jesus te ensina. Eu não sei cantar, Jesus te ensina. Eu tenho vergonha, Jesus te dá ousadia. Eu não sei ler direito, não tem problema. Eu conheço pessoas que só sabem ler a Bíblia. Existem pessoas que só conseguem ler a Bíblia. Isso é real. Mas essa pessoa também prega a palavra. Isso não é limitação para ela. Pessoas cegas pregam a palavra. Pessoas mudas pregam a palavra. Não há limitação quando a gente quer cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Há a limitação da nossa mente. Por isso nós precisamos ser libertos. Por isso precisa ser quebrada todas as correntes. Por isso todos os cadeados precisam ser arrancados. Porque está tudo na nossa mente, está tudo dentro de nós, está tudo no nosso coração. Quando a gente fala mente, a gente fala alma, coração, os nossos sentimentos. E isso, tem uma passagem, eu não me lembro onde que foi que eu li, que Jesus fala, ele fala o seguinte: o problema não é o que entra na boca, o problema é o que sai do coração. Então, muitas vezes, o que sai do nosso coração causa mais problema em nós do que o que entra na nossa boca. O que está no nosso coração, o que está na nossa mente, pode nos aprisionar. Uma mágoa pode nos aprisionar. Uma dor pode nos aprisionar. Uma falta de perdão pode nos aprisionar. E isso faz com que a gente paralise no propósito que Deus tem para nós. Isso faz com que a gente não viva aquilo que Deus tem preparado para nós. Isto precisa de uma libertação. Nós precisamos ser libertos disso. E só uma palavra que nos dá entendimento nos faz ser libertos e viver tudo que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Tudo que o Senhor tem para nós. Deus tem muita coisa para a gente. Deus preparou muita coisa. Deus já preparou toda a nossa vida. Tudo que nós temos que fazer. Aleluia. Mas a gente só vai conseguir viver isso se nós estivermos diante do Senhor, vivendo como Ele planejou para a gente viver. Quando Ele nos criou com um propósito. Quando nós não vivemos nele, quando nós não nos movimentamos nele, nós não existimos nele, nós não conseguimos ter essa conexão com Ele, essa intimidade com Ele, então nós não vamos saber o que Ele quer para nós.
Nós precisamos permanecer nele. É isso que nós precisamos, permanecer nele, viver o que ele tem para nós. E nós só vamos saber o que ele tem para nós se nós tivermos uma intimidade com ele. É verdade, Jesus. Se nós buscarmos fazer tudo diante dele, o que ele preparou para nós. Oh, Jesus, ele preparou tanta coisa boa, mas a gente prefere viver o que é ruim, porque a gente quer viver o nosso momento, a gente quer viver o nosso tempo, o que nós queremos, as nossas vontades, os nossos desejos. É isso que nós queremos viver. Nós queremos viver o nosso agora, e estamos nos esquecendo que o agora passa. E se nós formos viver o nosso agora, o nosso futuro não vai ser eternidade com Jesus. O nosso futuro não vai ser viver abraçado, conhecer, olhar Jesus face a face e poder abraçar Jesus. Então nós não podemos viver o nosso agora. Nós não temos mais tempo. Eu vou aproveitar aqui agora, porque aí, quando Jesus estiver vindo, ou quando eu for morrer, eu peço perdão, e eu vou pedir perdão, e eu sei que ele vai me perdoar, então vai dar tudo certo, e eu vou me encontrar com Jesus. Outro dia eu vi um moço perguntando para outro: quanto tempo antes de Jesus vier que eu tenho que aceitar ele para eu poder ser salvo? Como que a gente vai saber? E o rapaz respondeu: eu acho que você já deveria ter feito isso, porque você pode morrer a qualquer momento. Quando é que nós vamos parar de viver só para nós, para o nosso eu, para os nossos desejos, com os nossos pensamentos, com as nossas críticas, nossos julgamentos, nossos dedos apontados? E quando nós vamos viver para o que o Senhor tem para nós? Quando Jesus está com Pedro, ele fala: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele pergunta: tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Ele vai: Senhor, eu te amo. Sim, você me ama? Então, pelo seu amor por mim, cuida das minhas ovelhas. Seja servo das minhas ovelhas. Cuide de cada uma delas. Cada uma com o seu problema, cada uma com a sua dificuldade. Faça isso por amor a mim, não por amor a elas. Não. Nós precisamos fazer por amor ao Senhor. Nós precisamos cuidar por amor ao Senhor. Nós precisamos orar por amor ao Senhor. Nós precisamos pregar a palavra por amor ao Senhor. Nós precisamos despertar as pessoas por amor ao Senhor. Tudo é por amor a Ele. E nós precisamos viver para Ele. Nós precisamos nos movimentar para Ele. A nossa existência é para Ele. Não é para que a gente compre um carro zero. Não é para que a gente compre uma casa grande. Nós podemos fazer isso, desde que isso não nos afaste do Senhor. Desde que esse carro zero não tome o lugar de Deus na minha vida. Desde que essa casa grande não seja o meu Deus, não esteja no altar do meu coração. Nós podemos ter tudo aqui, mas desde que esse tudo que nós temos aqui não tome o lugar do Senhor na nossa vida. Durante muito tempo eu deixei coisas tomar o lugar do Senhor na minha vida. Eu gostava de Jesus, eu queria viver as coisas de Jesus, eu queria servir a Jesus, mas no meu coração eram outras coisas que estavam no trono do meu coração. E o Senhor foi tirando uma a uma. E é assim que o Senhor faz, porque Ele tem ciúmes. No trono do nosso coração, quem senta é o Senhor, porque Ele nos fez para glorificar Ele. Ele nos fez para cumprir um propósito dEle. A gente não foi criado para cumprir algo que a gente quer, não. A gente foi criado para cumprir algo que Ele já determinou para nós. Aí a gente vai desviando ali do propósito e vai fazendo as coisas que nós queremos para nós, mas em determinado momento o Senhor vai lá e fala assim: vem cá, volta aqui. Quem é que está sentado no trono do seu coração? Não sou eu, porque eu estou aqui de fora. Você está depositando todos os seus esforços em outras coisas, em outras pessoas e não em mim.
nos mostra que ele vivia na terra como homem para o Senhor. Porque ele orou buscando ao Senhor e ele despertou que ele precisava pregar em outros lugares, porque foi para isso que ele veio. E para que foi que você veio à terra? Para que foi que Deus te criou? Qual é o seu propósito? Jesus. Qual é o motivo qual Deus permitiu que você nascesse? O seu propósito foi para quê? Para que você vivesse a sua vida da forma que você deseja? Foi para que você acumulasse bens e dinheiros na terra? Foi para que você fosse famoso e tivesse status? Ou foi para que você fosse um servo do Senhor? Ou foi para que você fosse um marido segundo a palavra, uma esposa segundo a palavra, alguém que pregue a palavra, alguém que tente viver, busque viver todos os dias a sua vida como Jesus, alguém que busque ter o caráter de Cristo em si, alguém que entregou a sua vida completamente para o Senhor, e no trono do seu coração quem senta é o Senhor, quem tem o primeiro lugar na sua vida é o Senhor. Tudo que você vai fazer, você primeiro ora e busca no Senhor, mesmo que pareça estranho no momento. Senhor, eu vou fazer, eu vou seguir, me ajuda, Senhor, porque eu preciso conseguir. Nós precisamos entender qual é o nosso tamanho diante de Deus. É como se a gente fosse uma formiguinha perto de um elefante, mas esse elefante não vai pisar na formiguinha. Nós somos pequeninos diante de Deus, diante do seu amor, diante da sua misericórdia, diante da sua grandeza. Mas nós somos filhos amados dele. Aleluia. A sua grandeza, a grandeza do Senhor não nos diminui diante dele. Glória. Mas nós precisamos saber qual é o nosso tamanho. Nós precisamos ter humildade e saber quem nós somos diante dos seres humanos. Quem nós somos em Deus e quem nós somos nas regiões celestiais. Quem nós somos nas regiões celestiais? Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós viemos trazer a palavra do Senhor, nós viemos orar pelas pessoas, nós viemos expulsar demônios. O Senhor nos deu autoridade para isso. Jesus diz que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. É verdade. Ele até ressuscitou pessoa morta. A nossa missão está um pouquinho complicada, mas isso só vai acontecer se nós vivermos como Jesus viveu quando Ele esteve aqui na terra. Por isso nós precisamos ter a nossa mente liberta. Nós estamos vivendo com a mente cativa do pecado, com a mente cativa nas mãos de Satanás, porque nós queremos viver o nosso hoje, o nosso eu. Eu quero beber mais um pouquinho. Eu vou fumar mais um pouquinho. Eu vou cheirar mais um pouquinho. Não! Está na hora de eu pôr um ponto final nessas vontades que não me levam a nada e começar a viver para o Senhor, olhando para Deus, vivendo para Deus, amando a Deus, servindo a Deus. É isso que nós precisamos fazer, porque quando Jesus vier, Ele vai olhar e vai falar: não, você viveu os seus desejos aqui, então agora o seu lugar não é comigo na eternidade. É isso que nós vamos ouvir. Não adianta a gente ser boa pessoa, a gente ajudar todo mundo, se a gente não entrega a nossa vida para o Senhor, se a gente não vive para o Senhor como Jesus viveu. Se a nossa mente está toda cauterizada, está toda presa nas coisas deste mundo. O nosso viver, o nosso respirar não pode estar preso nas coisas deste mundo, porque isso é momentâneo. Pelo tempo de eternidade que nós temos, esse tempo na terra é um estalar de dedos. E como nós estamos vivendo esse tempo aqui na terra? Como nós estamos vivendo esse tempo aqui onde o Senhor nos colocou para cumprir o propósito dele, não nosso? Fala a Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E nós precisamos ser libertos dessas coisas que nos prendem das coisas da terra. Nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor. Quem já esteve com o Senhor, tem um louvor que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É pura verdade. Quem já esteve no colo do Senhor, quando vai para a colo de Satanás, não quer ficar no colo de Satanás, não quer voltar para o colo de Jesus. Mas Satanás te prende ali naquele colo dele, que
para você voltar para Jesus é um sacrifício, mas nós precisamos ficar firmes, porque nós precisamos voltar para o braço de Jesus, para o colo de Jesus. Glória a Deus. E vai ter batalha, vai ter luta, a mente vai ter que ser reformada, a mente vai ter que ser aberta, os cadeados vão ter que ser abertos, as grades vão ter que ser quebradas, para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. E o tempo está passando, e muita gente está brincando. Não podemos. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor preparou maravilhas para nós. O Senhor preparou banquetes, mas a gente quer comer a comida de pouco, igual o filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai, mas ele deixou a casa do pai, foi viver os seus prazeres e depois ele estava ali comendo comida junto com os porcos. E muitas pessoas estão deixando o banquete do Senhor para ser humilhado, para ser apontado, para ser julgado. Nós temos muitos fariseus aí com o dedo apontado para nós. Muitos. É, Jesus. Oh, glória a Deus. Ah, Senhor, que nós possamos ser libertos, ó Deus. Oh, Senhor Deus, Paizinho amado, Pai querido, neste momento, Pai, eu entrego, Senhor, a nossa vida a Ti, ó Deus. Tu és o Deus grandioso, Tu és o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Nós pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa, Senhor, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós imaginamos, ó Senhor, que entristece o Seu coração. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós apontamos os dedos, todas as vezes que nós colocamos pessoas no banco do réu e não arrumamos um banco para nós também. Perdoa, Senhor. Coloca em nós um coração perdoador, Senhor. Nós queremos perdoar, nós queremos pedir perdão, nós queremos ser libertos, ó Deus. Liberta, Senhor, a nossa mente. Liberta, Senhor, todos os pensamentos que não nos levam a Ti, que não nos levam a Seu trono. Quebra todas as correntes da nossa mente, Senhor. Arranca todos os cadeados da nossa mente, Senhor. Que a Sua palavra tenha livre acesso na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos ser libertos através da Sua palavra. Coloque em nós uma fé verdadeira. Dá-nos dom da Sua fé. Nós queremos crer em Ti e crer na Sua palavra sem duvidar. Nós não queremos ter dúvida no nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, venha trabalhar na nossa mente, Jesus. Venha trabalhar na nossa alma. Venha trabalhar no nosso espírito, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, porque um dia o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Eu Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor mandou Jesus nessa terra. E Ele é o exemplo que nós temos que seguir. O Senhor nos deu alguém para ter como exemplo, para que a gente saiba qual caminho nós devemos seguir. Ah, Senhor, eu Te peço, ó Deus, coloca em nós o caráter de Cristo. Que nós possamos todos os dias, Senhor, viver a nossa vida como Jesus viveu. Que nós possamos em todas as nossas atitudes buscar em Jesus como o Senhor faria. Me ajuda, Jesus, eu não quero ser injusto. Me ajuda, Jesus, eu não quero viver o errado. Caminha comigo, Jesus. Caminha conosco, Jesus. Ah, Senhor, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente. Eu Te peço agora, em nome de Jesus, tira todo o pensamento de vitimismo na nossa mente. Tira todo o pensamento que nos coloca no banco das vítimas. Nós não somos vítimas, não, nós somos pecadores. Para Jesus não tem lugar de vítima. Jesus passou por tudo e não se vitimizou. E nós, qualquer coisinha, ah, mas eu não tenho mãe, ah, mas eu não tenho pai, ah, mas eu não tenho dinheiro, ah, mas eu sou pobre, ah, eu não tenho carro, ah, eu não tenho coragem, ah, eu não consigo. Não existe isso. Quem vive com Jesus, em Jesus nós somos mais que vencedores. Em Jesus nós conseguimos tudo. Em Jesus nós podemos fazer maravilhas. Em Jesus nós podemos perdoar. Em Jesus nós somos perdoados. Em Jesus nós podemos viver as maravilhas do Senhor na nossa vida. Aleluia. Ah, Senhor, eu Te peço agora, em nome de Jesus, tira toda a mágoa do nosso coração. Todas as palavras que nós ouvimos, que foi de acusação. Ah, mas você não presta, você não vale nada, você não vai conseguir, você não é capaz, você não consegue largar as drogas, você não consegue largar a bebida, você não consegue largar o cigarro.
você não consegue largar o adultério, que seja repreendido agora em nome de Jesus toda palavra contrária na nossa mente e no nosso coração, tudo aquilo que faz com que a gente paralise e não consiga caminhar no Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, saia da nossa mente agora, eu te ordeno em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, renova o nosso coração, Espírito Santo. Renova a nossa mente, Espírito Santo. Renova o nosso intelectual. Renova os nossos pensamentos. Renova, Senhor, a nossa régua. Qual é a régua que nós estamos usando para medir as pessoas? Qual é a régua que nós estamos usando para medir os nossos atos? Ah, Jesus, qual é a régua que nós estamos usando para seguir a sua palavra? Quais são os critérios que nós estamos vivendo? Quando nós estamos buscando o Senhor, quando nós não encontramos saída, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a buscar o Senhor todas as vezes que nós estamos perdidos em algo, todas as vezes que nós precisamos tomar uma decisão, ou às vezes que nós precisamos não tomar decisão e deixar que o Senhor trabalhe. Nós sabemos que há situações que nós precisamos tomar decisão, mas não tomar decisão também é uma decisão tomada, porque há situações que é o momento de Deus colocar a mão e nós precisamos tirar a nossa. E no momento que nós precisamos colocar a mão, nós temos que ser firmes. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a direção de quando colocar e quando tirar as nossas mãos, para que o Senhor trabalhe. Que o Senhor possa trabalhar na nossa mente, trabalhar no nosso espírito, trabalhar na nossa alma, trabalhar no nosso coração. Nós queremos viver mais de Ti, nós queremos viver o melhor de Ti, nós queremos poder falar de Ti com autoridade na nossa vida. Eu posso falar de Jesus porque eu conheço. Eu posso falar de Jesus para você porque Ele vive em mim, porque eu permaneço nele e Ele permanece em mim, porque eu vivo nele, eu me movo nele e eu existo nele e eu estou aqui por Ele e é pelo propósito dele que eu vivo. Ah, Senhor Jesus, eu ordeno agora na autoridade de Cristo, na autoridade do nome de Jesus sobre a minha vida. Eu ordeno que toda maldade, que todo demônio, toda potestade, todo principado saia agora das vidas dessas pessoas em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todo demônio que quer tomar lugar neste bairro, nesta rua, nesta cidade, sai agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus eu ordeno que você saia. Saia da mente, saia do pensamento, saia do espírito, saia da alma. Seja liberto agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado. Que nós possamos assim ser como o Senhor, buscar a direção do Senhor, para que a gente tenha total entendimento qual é o propósito qual nós viemos. Assim como Jesus disse, Ele veio para pregar o Evangelho. E nós viemos para ser imitadores de Cristo. Nós viemos para que a nossa vida seja glorificando ao Senhor. Nós viemos para que a nossa vida seja a glória de Deus na vida de outras pessoas. Que o Senhor venha continuar nos guardando, nos protegendo, fazendo o seu sobrenatural nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus.